A Revelação de Jesus Cristo, parte 77, dia 20 de setembro de 2024. O meio ou processo pelo qual Deus está realizando tudo isso. Todo esse processo, do começo ao fim, centraliza-se em seu Filho, como o Cristo de Deus. Ele é o realizador do propósito do Pai, e por meio dele, Deus tem amadurecido esse propósito o tempo todo, removendo os obstáculos e apressando sua revelação completa. O primeiro passo real foi a encarnação. Quando o Verbo se fez carne, formou-se o primeiro elo que deveria proteger a criação de afundar na ruína total, para prendê-lo à divindade e, no final, elevá-la a uma glória e excelência mais brilhante do que a forma que ela criou. Caiu. O Filho de Deus tomou osso dos nossos ossos e carne da nossa carne, e como nossos corpos são parte do pó da terra, do qual foram formados. Então ele, ao tomar para si um corpo verdadeiro, tomou em sua pessoa os materiais da criação, o pó de nossa própria terra, ligando assim a criação a si mesmo por um laço indissolúvel e prendendo a terra ao céu. Ele não tomou sobre si a natureza dos anjos, mas ele tomou sobre si a semente de Abraão, e embora isso o identificasse com nossa raça, não menos o identificou com aquela terra que nos foi dada como nosso lar especial, morada e reino. Ao tomar um corpo feito de substâncias da terra, ele se uniu em perpétua afinidade com o homem e seu mundo. E aquilo que Deus uniu, quem o separará? 2. Sua vida na terra foi o segundo passo em direção ao fim em vista. Sua vida, que por 33 anos foi a declaração de seu desejo e propósito de fazer da terra a sede de sua morada. Mas em sua vida vemos mais do que isso. Nós o vemos tomando posse da criação. Nós o vemos lutando contra seus opressores. Nós o vemos expulsando Satanás, curando doenças, vencendo a morte. Nós o vemos silenciando os ventos, acalmando o mar, exercendo domínio sobre seus habitantes, criando pão para as multidões, caminhando sobre as profundezas e dando aos outros o poder de fazer o mesmo. Em tudo isso, vemos não apenas poder e amor, mas vemos as promessas visíveis e materiais da libertação, da criação da escravidão, da corrupção. Aquele que fez essas coisas, ao fazê-las, comprometeu-se a fazer mais a fazer tudo o que a terra exige. Aquele que fez essas coisas no dia da sua humilhação e fraqueza, e antes que sua grande obra na cruz fosse concluída, certamente fará muito mais abundante do que tudo isso, no dia de glória e poder, agora que ele terminou sua obra e aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. 3. Sua morte foi o próximo passo. Pois, por meio da morte, que a vida virá, tanto para o homem quanto para a sua terra. Somente a morte daquele que se identificou conosco e com o nosso mundo pode remover a culpa sob a qual a terra gemia, pode garantir a revogação da sentença, pode obter perdão para a terra, assim como o homem, seu morador. Ele era o portador do pecado da terra, assim como o do homem. Ele tomou sobre si a maldição da terra, assim como a do homem. E os espinhos que formavam sua coroa mostravam quão verdadeiramente ele estava carregando a maldição sobre a criação causada pelo pecado de Adão. Como portador da culpa do homem, ele foi pregado na cruz como portador da maldição da terra. Ele foi coroado de espinhos. A terra agora foi aspergida com seu sangue, e esse sangue purifica de todo o pecado. 4.
Seu enterro foi o próximo passo. A morte havia estabelecido sua morada na terra, e cada sepultura em sua superfície era uma de suas fortalezas. Até que a morte seja vencida em sua própria fortaleza, até que ele seja desapropriado de sua habitação, não pode haver esperança para a terra. A mortalidade ainda reinaria, mas Cristo desceu e lutou contra o leão em sua cova. De seu covil, ele o expulsou, e em demonstração de sua vitória, ele o compeliu a deixar ir uma companhia de santos, que quando ele ressuscitou com ele como penhor de sua vitória final sobre a morte, e da expulsão da terra do último inimigo que até então havia devastado isso. Pela morte, o príncipe da vida venceu a morte, e em seu sepultamento ele estava perseguindo o inimigo derrotado e obrigando-o a entregar sua presa. Assim, ele começou a expulsão da terra. 5. Sua ressurreição foi o próximo passo. Arrancando seu próprio corpo do domínio da morte, ele mostrou como, em breve, ele arrancará não apenas os corpos de seus santos, mas toda a criação da escravidão e da corrupção. Se aquele sobre quem o pecado foi lançado, e que por causa desse fardo desceu à sepultura, assim se livrou da mortalidade e se livrou de seus grilhões, trazendo vida e imortalidade à luz. Com que certeza podemos concluir que ele é capaz de fazer o mesmo por aquela criação que foi sujeita à vaidade? Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou na esperança. A ressurreição de Cristo não apenas o proclamou como o Filho de Deus, com poder, mas também o príncipe dos reis da terra. 6. Sua ascensão ao céu foi o próximo passo. Quando ele ascendeu, ele não apenas levou o cativeiro cativo, mas ele levou para o céu seu próprio corpo como o representante da terra. Esse corpo está agora à direita do Pai, o penhor da segurança da terra e da glória final. Um Cristo ascendido é o grande penhor de ressurreição da terra e outro passo do processo para a realização do propósito de Deus. Aquela porção de terra que, em seu corpo, ele carregou para o céu, proclama aos habitantes do céu seu interesse na terra e aos habitantes da terra ser certeza de seu propósito a respeito da restituição final da terra. E pelo que este Salvador ascendido está intercedendo, não apenas para a sua igreja, mas para a própria terra. Pede-me, e eu te darei os confins da terra para a tua posse. Ele implora pela terra, terra onde nasceu, viveu e morreu, terra cujo ar ele respirou, cujas planícies e colinas ele caminhou e cujo solo ele regou com seu sangue, terra de cujo pó seu corpo é composto e os corpos futuros de seus santos ressuscitados. Nem essas intercessões serão longas em vão. Logo todas elas serão respondidas e o clamor será ouvido. Eis o tabernáculo de Deus está com os homens. 1. Você está se preparando para este dia? Você está andando digno de um herdeiro dessa glória? Você está se lembrando que o seu corpo é o templo do Espírito Santo? Você está em harmonia com o Pai e com o Filho em seu desejo pela restituição de todas as coisas? Você não apenas deseja partir e estar com Cristo, mas também anseia pela chegada de Cristo aqui e por Deus fazer seu tabernáculo com os filhos dos homens. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Deus. Eu te agradeço pelo teu amor, pela tua misericórdia para conosco, porque nós não somos dignos de nada, e ainda assim o Senhor deu o teu Filho amado para morrer por nós naquela cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.